Vamos então retomar a nossa série de exposições no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Essa já é a nossa quarta exposição nessa série, que tem nos abençoado tanto, que tem impactado o nosso coração. E nós rogamos a Deus que essa seja mais uma manhã de edificação para a sua igreja e de quebrantamento para os nossos corações. Eu queria aqui resumir rapidamente aquilo que a gente viu nas últimas semanas. Se você lembra bem, nos últimos 3 domingos, estivemos aqui refletindo em Romanos capítulo 1. E você já deve conhecer bem esse texto. Paulo inicia a carta se apresentando como apóstolo de Cristo e reafirmando seu compromisso com a pregação do Evangelho. E se nós perguntássemos a Paulo, por que é tão importante pregar o Evangelho? A resposta ele mesmo dá em seu texto. Ele diz que é importante, que ele está comprometido com a pregação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas aí talvez coubesse uma nova pergunta. Paulo, por que as pessoas precisam de salvação? E Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Judeus e gregos, judeus e gentios. Paulo com isso está querendo dizer toda a humanidade. Por que toda a humanidade, judeus e gentios, precisam de salvação? Ou de outra forma perguntando, estes homens precisam ser salvos de quê exatamente? Essa é uma pergunta que deveria ter uma resposta bastante clara no coração de cada crente. Porque nós comumente dizemos que somos salvos em Cristo, que estamos salvos em Cristo. Mas nem sempre há clareza na resposta à pergunta, salvo de quê? Capítulo 1 de Romanos, Paulo responde claramente. Ele diz que judeus e gentios precisam ser salvos da ira de Deus. Capítulo 1, versículo 18, Paulo havia escrito que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, contra toda iniquidade dos homens. E aí uma outra pergunta que nós poderíamos fazer para resumir o capítulo 1 é, por que então é que a ira de Deus se derrama sobre os homens? E Paulo mais uma vez responde que a ira de Deus se derrama sobre nós por causa dos nossos pecados. É por causa das nossas iniquidades, é por causa das nossas injustiças, que a ira de Deus está sendo derramada sobre nós. E uma última pergunta que nós poderíamos fazer ao capítulo 1 é, qual será a consequência de vivermos então debaixo da ira de Deus? Em termos práticos, o que é que vai acontecer conosco, uma vez que estejamos vivendo debaixo da ira de Deus? E a resposta a essa pergunta, ela vai ser claramente delineada agora no capítulo 2 de Romanos. E eu posso adiantar a você a resposta. A consequência de estarmos vivendo debaixo da ira de Deus é que nós vamos ter que enfrentar o seu justo juízo. E diante deste justo juízo de Deus, nós seremos condenados. Então, se nós pudéssemos resumir em poucas palavras, poderíamos dizer que, primeiramente, os homens rejeitaram a revelação que Deus dá de si mesmo. E como consequência da rejeição da revelação de Deus, como consequência da rejeição do conhecimento de Deus, os homens se entregaram a muitos pecados. Sendo essa rejeição da revelação o primeiro e o mais grave deles. E em decorrência disso, os homens se entregaram à idolatria, os homens se entregaram a imoralidades, e os homens se entregaram a muitas formas. No final do capítulo 1 de Romanos, haviam ali elencados 21 tipos de pecado, ou 21 formas de pecados, às quais os homens se entregaram. E por causa disso, então, a ira de Deus está sendo derramada. E por causa disso, então, haverá juízo, haverá julgamento sobre todos os homens, primeiro dos judeus e depois dos gentios, como Paulo salienta. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo 2.
E para começar, nós vamos ler apenas o versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16. E o texto da palavra de Deus diz assim: e isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Oremos, peçamos ao Senhor a sua iluminação. Ó Pai, nós queremos te bendizer por mais uma vez estarmos aqui. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse tempo. Queremos te agradecer por essa oportunidade de louvar o teu nome. E aqui estamos, ó Deus, outra vez reunidos em Santa Assembleia. E exatamente agora estamos outra vez, ó Deus, diante do teu evangelho. Ó Pai, o teu evangelho é tão claro, o teu evangelho é tão puro, o teu evangelho é tão belo. Mas tu sabes, ó Deus, também que por causa da nossa pecaminosidade, que por causa da nossa dureza de coração, muitas vezes, ó Deus, nós temos dificuldade de entender a tua mensagem. Nosso coração está endurecido, os nossos olhos estão vendados, os nossos sentidos estão embotados pelo pecado, ó Pai. E por causa disso nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine nesse momento. Que o Senhor vença a nossa hesitação, a nossa resistência. Que o Senhor vença a nossa incredulidade. E que outra vez, ó Deus, pela tua graça, ao lermos o Evangelho, ao ouvirmos sobre o Evangelho, nós possamos ver a glória de Deus revelada aqui. E nós possamos nos encantar outra vez com a glória de Deus revelada no Evangelho. Fala, Deus, aos nossos corações. E por tua graça, ó Deus, conduza-nos neste momento. Te pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Quem nunca ouviu uma expressão que diz: aqui se faz, aqui se paga? Eu cresci ouvindo isso. E é possível que você também já tenha ouvido esse ditado popular muitas vezes. E a gente fica pensando, o que será que estão querendo dizer com isso? Bem, se quem diz esse ditado está querendo dizer que os nossos pecados, que as nossas falhas, que as nossas decisões equivocadas têm consequências aqui nessa vida, eu posso concordar com isso. Todos sabemos que nós sofremos consequências com as escolhas erradas que nós fazemos aqui nessa vida. Agora, eu suspeito que o âmago desse ditado popular vá além disso. Eu suspeito que os homens da nossa época, quando dizem aqui se faz, aqui se paga, eles estão querendo dizer que não há outra instância de julgamento, que não há outra instância de consequências, que não há outra instância de punição, para além daquela que se possa experimentar aqui nessa vida. E com isso nós não podemos concordar, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é muito clara quando ela fala sobre o julgamento divino, para além dessa vida. A Bíblia é muito clara quando ela fala sobre céu e quando ela fala sobre inferno. Quando ela fala sobre bem-aventurança eterna e quando ela fala sobre sofrimento eterno. E por causa disso nós não podemos aceitar essa acepção popular de que não haveria outra instância de julgamento ou outra instância de punição para além dessa vida terrena. Alguns outros vão além. E também você já deve ter ouvido dizer que o inferno é aqui. Já ouvi pessoas dizerem isso. Você também já deve ter ouvido uma coisa dessas. E com isso eles querem claramente dizer que você não precisa ter medo de um outro inferno, além desse que já é a sua vida cotidiana. De fato, nós enfrentamos sofrimentos aqui, nós enfrentamos tribulações, são lutas, provas, desafios, injustiças que nós experimentamos aqui diariamente. E por muitas vezes nós somos tomados à razão do quanto é difícil viver num mundo caído como este. E a vida de muitas pessoas parece mesmo ser infernal. Mas ao mesmo tempo nós precisamos olhar para a Bíblia e ver que não é isso que o Senhor nos ensina, não é isso que foi revelado na palavra. Haverá juízo final e haverá destinação final. Nós vamos ver sobre isso nesse texto. Esse texto da palavra de Deus que nós vamos considerar nessa manhã fala exatamente sobre isso. Esse é o grande tema
de Romanos capítulo 2 é o julgamento de Deus. E esse texto, então, ele vai nos ensinar lições preciosas acerca desse assunto. E essas lições são mais preciosas ainda à medida em que nós somos lembrados de que este é um assunto de que se pouco fala na nossa época. As pessoas falam pouco sobre esse assunto, as pessoas evitam esse assunto. E muitos são os que nem acreditam nisso. Como se fosse algo ultrapassado, como se fosse um entendimento religioso que ficou inadequado para a nossa época. O que será que o texto de Romanos capítulo 2 nos ensinaria? Em primeiro lugar, eu gostaria que você voltasse os seus olhos para esse texto e que você visse comigo aquilo que a Bíblia nos ensina, que em primeiro lugar, o juízo divino é inescapável. Romanos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Romanos capítulo 2, versículo de 1 a 4, diz assim: Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que você julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus é o que o leva ao arrependimento? Quando nós trazemos à tona o tema do juízo divino, talvez pessoas à nossa volta pudessem perguntar: tudo bem, se a Bíblia diz que existe um juízo, será que não haveria uma forma pela qual os homens pudessem escapar dele? Será que nós, enquanto objetos desse juízo divino, será que não há nada que nós possamos fazer para que possamos escapar do juízo de Deus? E entenda, essa pergunta em termos humanos, será que não há nada que nós homens possamos fazer com os nossos próprios recursos? Será que não há nada que nós possamos fazer na força do próprio braço para que escapemos do juízo vindouro? O texto que nós acabamos de ler mostra-nos claramente que o juízo divino, do ponto de vista humano, ele é inescapável. Se contarmos apenas com os recursos humanos, com aquilo em que nós, enquanto homens e mulheres, podemos fazer, o juízo divino ele é inescapável. Não existe uma forma humana, não existe um plano humano que possa fazer-nos escapar, que possa nos livrar do juízo. E Paulo usa um argumento muito simples, um fato repetido na nossa experiência cotidiana, é que nós temos o hábito, ou o mau hábito, de julgarmos uns aos outros. E observe comigo, esse texto não está dizendo que nós não devamos julgar uns aos outros. Não é esse o ponto do texto, embora você saiba que não deva fazer isso. O ponto do texto é mostrar para você que o nosso próprio e cotidiano hábito de julgar uns aos outros aponta para um julgamento maior no futuro. Também o texto aqui não está condenando qualquer forma de julgamento. Alguns crentes pensam que nós não podemos fazer nenhum tipo de julgamento. Lembrando talvez daquela passagem de Jesus no Sermão do Monte que diz: não julgueis para que não sejais julgados. Então muitos crentes leem isso e falam: nós não podemos emitir qualquer julgamento sobre nada, absolutamente nada. E não é isso também a verdade bíblica. Porque no mesmo texto do Sermão do Monte, versículos adiante, Jesus vai falar sobre os falsos profetas. E claro está, então, para que nós identifiquemos falsos profetas em nosso meio, é necessário que nós emitamos algum julgamento sobre aquilo que eles pregam ou algum julgamento sobre a forma como eles vivem e possamos perceber que é inadequado ou que é contraditório com a mensagem de um verdadeiro pregador. Ou pense, por exemplo, no caso da disciplina eclesiástica, é uma medida de julgamento.
De alguma forma, quando nós aplicamos a disciplina eclesiástica sobre algum membro da nossa igreja, é um julgamento que a igreja está fazendo sobre uma falta cometida e que traz escândalo para a igreja de Deus. E além disso, a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer distinção da verdade contra a mentira, daquilo que é certo contra aquilo que é errado. E a Bíblia também nos ensina que pelos frutos nós podemos reconhecer uma árvore, referindo-se não a árvores exatamente, mas a pessoas. Mas o que o texto está nos dizendo, repito, Paulo está trazendo uma prática cotidiana para apontar para uma realidade vindoura, para uma realidade maior, para uma realidade futura. Paulo está dizendo, quando vocês julgam uns aos outros, e ao mesmo tempo vocês cometem esses mesmos pecados, vocês estão confirmando, vocês estão corroborando com o julgamento divino. Porque se nós julgamos uns aos outros e ao mesmo tempo cometemos as mesmas coisas, isso é uma prova incontestável de que nós temos consciência de que aquilo que fazemos está errado. Se nós não tivéssemos essa consciência, se nós não tivéssemos essa noção, nós não teríamos por que julgar os outros, as outras pessoas à nossa volta. Então, o que Paulo está dizendo aqui é, o julgamento que você faz mostra a consciência que você tem. Agora, é bem verdade que muitas vezes o nosso próprio pecado torna-se para nós algo como que um ponto cego. Nós temos uma certa dificuldade de enxergar o nosso próprio pecado. Mas temos uma facilidade extraordinária para enxergar o pecado do nosso irmão. Para os nossos pecados nós temos 1001 desculpas. Para os nossos pecados nós temos 1001 justificativas. E no máximo, quando nós avaliamos a nós mesmos, nós costumamos avaliar-nos não pelo que nós fizemos, mas pela intenção que nós supostamente tínhamos. Enquanto quando nós julgamos o nosso irmão, nós costumamos ser muito duros, ser muito objetivos, e nós nem sequer pensamos em alguma intenção que ele possa ter tido. Nós julgamos a ação por ela mesma. E por tudo isso, esse argumento que Paulo usa, ele é perfeito para dizer, vocês não têm desculpas. Quando vocês julgam uns aos outros, vocês demonstram que vocês têm consciência. E por causa disso, Paulo diz, vocês são indesculpáveis. Como nós acabamos de ler, Paulo diz, pensam que escaparão do juízo de Deus? Como é que nós poderíamos escapar do juízo de Deus se o nosso próximo não escapa do nosso juízo repetidamente? Essa história me faz lembrar uma outra história bíblica que você também conhece muito bem, a história do rei Davi. É interessante, porque quando se fala de pecado, o ícone é Adão e Eva e depois dele Davi, não é? O pecado de Davi marcou a vida desse homem de Deus. E você conhece a história. Davi primeiramente adulterou com a esposa de um de seus oficiais. E depois, achando pouco, ele tramou a morte desse oficial. E parece que nem tudo isso foi suficiente para que a consciência de Davi pesasse sobre ele. E foi necessário que Deus enviasse um profeta, o profeta Natã. E o profeta não denuncia o pecado de Davi de uma forma direta. Você conhece a história. O profeta chega para Davi e conta acerca de uma grande injustiça que havia acontecido em seu reino. E ao ouvir acerca daquela injustiça, Davi fica tão enfurecido que ele diz, eu juro pelo nome do Deus vivo, que o homem que fez tal coisa deverá ser morto, deverá morrer. E quando o profeta Natã ouve a resposta de Davi, ele diz, Davi, você é o homem. Esse homem é você. E ali funcionou para Davi como que aquele meia-noite Cinderela, não é? A consciência caiu, a ficha caiu. E Davi pôde então perceber o quanto ele era culpado diante de Deus. É justamente isso que Paulo está querendo fazer conosco. Se a ficha não caiu para você, se a consciência não pesou para você, Paulo está então tentando provocar isso.
lembrando das muitas vezes em que você julgou pessoas à sua volta, enquanto você mesmo fazia as mesmas coisas. E diante disso, Paulo então pergunta: como é que você pensa que poderá escapar do juízo vindouro? E diante disso, eu sei, muitas pessoas poderiam dizer: mas Deus é amor, não? Não é verdade que Deus é amor? Não é verdade que Deus é misericordioso? E é justamente por isso que Paulo encerra essa sessão, versículo 4, dizendo: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Não há como escapar do juízo divino apelando para um suposto argumento de que Deus é amoroso. Muitas pessoas da nossa época têm feito isso. Eu já falei aqui anteriormente de um livro best-seller, infelizmente, chamado O Amor Vence. Um pastor evangélico americano escreveu um livro para dizer que no final de todas as coisas, o amor de Deus vencerá e não haverá condenados. Não haverá inferno. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O amor de Deus não pode ser usado como um salvo-conduto para que nós vivamos da forma que nós bem desejarmos. O objetivo do amor de Deus, da paciência de Deus, da tolerância de Deus, não é que nós possamos viver libertinamente, mas o amor de Deus, a benignidade de Deus é para nos conduzir ao arrependimento. Inclusive a consciência de que Deus nos dá quanto aos nossos pecados, é justamente para isso. Para que nós sejamos diariamente conduzidos ao arrependimento. Para que nós sejamos diariamente chamados por Deus para nos arrependermos dos nossos pecados e ao mesmo tempo depositarmos a nossa fé em Cristo. Um puritano comentando esse texto bíblico diz que toda forma de pecado despreza a bondade divina. Toda forma de pecado consciente despreza, afronta e blasfema contra a bondade de Deus. É justamente isso que Paulo está nos ensinando aqui. Que nós não pensemos que poderemos escapar do juízo de Deus recorrendo à sua bondade, recorrendo à sua paciência, recorrendo à sua tolerância. Porque estas coisas, se bem utilizadas, deveriam estar nos conduzindo ao arrependimento e não ao pecado. Então, meus irmãos, que lições que nós poderíamos tirar desses primeiros 4 versículos do 2º capítulo dessa carta de Paulo que nós estamos considerando? Eu creio que nós precisamos redescobrir a doutrina do juízo final, para que nós tenhamos condições de entender a gravidade do pecado e para que nós tenhamos também condições de entender o quão inevitável é a condenação que o pecado requer. Essa é uma mensagem que tem sido esquecida em nossa época. Mas nós precisamos redescobrir essa doutrina. Eu sei, essa é uma doutrina difícil. Eu sei, isso é um texto difícil, é um texto espinhoso. Mas nela não é apenas difícil, esse é um tema necessário. É necessário que nós pensemos sobre isso. É necessário que nós, vez por outra, olhemos para esse texto outra vez e para tantos outros textos bíblicos que apontam nessa mesma direção, para que nós possamos pensar adequadamente sobre o nosso futuro. Você não acha interessante, você não acha contraditório que nós sejamos considerados hoje a sociedade da informação, a sociedade do conhecimento, que estejamos sendo bombardeados de tantas informações o tempo todo e, ao mesmo tempo, somos a sociedade que mais tem evitado qualquer conhecimento, qualquer entendimento, qualquer informação quanto à nossa condição espiritual e quanto ao nosso futuro? Que nós não sigamos assim, meus irmãos, mas que nós pensemos sobre isso. Que haja lugar no nosso coração, que haja lugar na nossa mente, que haja lugar no nosso pensamento para pensarmos acerca desse assunto terrível e necessário, o juízo final. Que você não seja ignorante quanto a isso. Que você não pule esse assunto. Que você não despreze a misericórdia de Deus em nos falar e em nos revelar sobre isso. Porque ao fazer isso, Deus tem um bom propósito. Eu sei que esse é um tema angustiante,
mas ele também é um tema útil. Não apenas necessário, mas ele é um tema útil. Pensar sobre o juízo final não é uma angústia inútil. Não é um sofrimento sem causa. Pensar sobre esse assunto, por mais angustiante que seja, por mais inquietante que seja, pensamos em nós, pensamos naquelas pessoas próximas da nossa casa, nossos pais, nossos filhos, ficamos angustiados quanto a isso, mas esse tema é útil, porque ele visa nos conduzir ao arrependimento. Deus quer nos angustiar, Deus quer nos inquietar, Deus quer nos retirar daquele lugar de conforto, daquele lugar de acomodação, mas não para que fiquemos atribulados apenas, mas para que sejamos conduzidos por isso ao arrependimento. Para que aprendamos a valorizar a bondade, a paciência e a tolerância de Deus. Para que aprendamos a não desprezar a graça de Deus. Para que aprendamos a não banalizar a graça de Deus em nossa vida, mas para que tomemos benefício utilizando a graça de Deus da forma como Ele nos ensina a palavra. Da forma como Ele nos ensina na palavra. Eu sei, queridos, esse é um assunto impopular. Pouco se ouve falar sobre isso nas igrejas evangélicas Brasil afora. Os teleevangelistas, os pregadores do YouTube pouco falam sobre isso. E eles preferem falar aquelas coisas que as pessoas preferem ouvir, não é? Prosperidade financeira, cura física, desenvolvimento pessoal, orientações coach, coisas desse tipo. Eles falam aquilo que os homens querem ouvir. E de fato seria muito mais confortável pensar sobre isso. Seria muito mais popular, seria muito mais atraente falar sobre isso. Porque quem que não quer amor, saúde e dinheiro? Da Igreja Universal do Reino de Deus aos terreiros de Umbanda Brasil afora, é só o que se busca: amor, saúde e dinheiro. Mas a palavra de Deus, a partir desse texto, leva os nossos olhos muito além disso. Muito além de necessidades perceptíveis, de necessidades passageiras. O Senhor está querendo elevar os nossos olhos e nos fazer perceber algo muito mais importante, que é a nossa condição futura. Que é a nossa situação insustentável, humanamente falando, diante do juízo divino, que certamente virá e que para cada homem será inescapável. Portanto, meus irmãos, que nós possamos dar atenção e que nós possamos acolher a mensagem de Deus. Ainda que difícil, ainda que angustiante, ainda que impopular, mas ao mesmo tempo necessário, útil e bíblica para as nossas vidas. Que nós entendamos acerca do juízo divino, que nós redescobramos essa doutrina bíblica, e que nós possamos nos arrepender diariamente. Em segundo lugar, o que esse texto nos ensina, além de que o julgamento de Deus é inevitável, o que mais podemos aprender acerca disso? Que outras informações Paulo traz para nós aqui nessa carta? Peço que você volte seus olhos para Romanos capítulo 2, vamos continuar a leitura, e vamos ler agora do versículo 5 ao versículo 11. E você irá perceber comigo que o julgamento de Deus é justo. Romanos 2, 5. Diz assim: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e que seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Irmãos, quando nós consideramos um tema difícil como esse, as pessoas à nossa volta poderiam nos perguntar também:
será que Deus seria mesmo justo em me condenar? Será que essa condenação ao inferno eterno não seria uma punição exagerada, não seria uma punição arbitrária, extravagante, de um Deus caprichoso e irritado demais da cultura judaica? Ou da cultura judaica cristã? E o texto que nós acabamos de ler nos mostra claramente que não. O julgamento de Deus, ele é inescapável, mas não apenas isso, o julgamento de Deus é justo. Naqueles primeiros versículos de Romanos, nós já tínhamos lido que o julgamento de Deus, ele é segundo a verdade. Mas agora eu queria que você observasse alguns aspectos destes poucos versículos que nós lemos de 5 a 11. Paulo começa dizendo que por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa dureza de coração, por causa da nossa teimosia, da nossa obstinação, o que nós estamos fazendo é acumular ira contra nós mesmos para o dia da ira de Deus, quando o seu justo juízo se revelará. Perceba a gravidade da condenação humana. Não apenas Deus está irado conosco, mas diariamente, a cada momento, nós estamos acumulando ira. A cada vez que nós afrontamos a graça de Deus, cometendo pecados conscientemente, a cada vez em que nós ferimos a lei de Deus, a ira de Deus está sendo acumulada sobre nós, como uma dívida que só cresce. Como uma dívida que cresce na dinâmica dos juros compostos, exponencialmente cresce. Então a ira de Deus, ela não é apenas pesada sobre nós, mas ela é crescentemente, progressivamente pesada sobre nós, porque nós estamos acumulando ira contra nós mesmos. Você não lembra da palavra de Jesus que diz que nós deveríamos acumular tesouros nos céus? Isso era o que nós deveríamos estar fazendo. Mas o que nós estamos fazendo, segundo Paulo, é acumulando ira. E Paulo diz mais acerca do juízo de Deus. É que quando Deus revelar o seu justo julgamento, versículo 6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. A justiça do julgamento final de Deus sobre toda a terra está exatamente nisto. É que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ninguém vai ser condenado pela culpa do outro. Ninguém vai ser condenado sob falsas acusações. Ninguém vai ser condenado porque o nosso juiz aceitou o suborno contra nós. Não haverá venda de sentenças. Cada um será condenado de acordo com o seu próprio procedimento. E nisto está revelada a justa justiça de Deus, o justo juízo de Deus contra nós, ou sobre nós. E diz mais, que Ele dará vida eterna aos que persistiram em fazer o bem, mas que haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. E talvez numa leitura rápida paire aqui uma grande dúvida em seu coração, um sinal de alerta na sua mente. O texto será que está falando sobre salvação por obras? Será que é isso que Paulo está dizendo quando ele diz que cada um será julgado pelas suas obras, cada um será julgado pelo seu procedimento, que Deus dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem, mas que haverá tribulação para o que pratica o mal? Será que Paulo estaria ensinando neste capítulo salvação por obras? Com certeza não. Primeiramente porque a grande mensagem de Romanos é a justificação pela fé. Paulo não está falando em salvação por obras, mas Paulo está falando sobre condenação pelas obras. Paulo está dizendo que cada um de nós será julgado pelas nossas obras. Porque o julgamento final será um evento público. E para cada um de nós será pronunciada uma sentença pública. E haverá uma pública execução da pena. Por causa disto, neste julgamento, nós precisamos de provas incontestáveis contra nós ou ao nosso favor.
Nós não vamos ser julgados por questões de foro íntimo. Nós vamos ser julgados por aquelas coisas que podem ser publicamente levadas ao nosso favor ou ao nosso desfavor. E é por isso que o julgamento será por obras, embora a salvação seja pela fé, mas o julgamento será por obras. E também nós entendemos biblicamente, à luz de outros textos bíblicos, que o julgamento será por obras, mas não pensando nas obras como um fim em si mesmas, mas pensando nas obras como uma evidência da fé. Onde há fé salvífica, haverá obras de amor, como a Bíblia diz. E onde não há fé salvífica, essas obras não serão observadas. Portanto, a Bíblia nos ensina exatamente isso. E não apenas nesse texto, mas deixa eu mostrar para vocês outros textos bíblicos que nos ensina exatamente isso. Paulo, mais uma vez, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E não apenas aqui, mas um outro texto bastante conhecido, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, diz: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E voltando então para o nosso texto de Romanos, nós percebemos que na sequência desse julgamento por obras, haverá então uma destinação eterna diferente. Aqueles cujas obras forem aprovadas por Deus receberão a vida eterna. Aqueles cujas obras forem reprovadas por Deus receberão condenação eterna. Vocês perceberam que nesse texto aqui não se fala sobre purgatório? Vocês perceberam que nesse texto aqui não há nenhuma margem para reencarnações sucessivas até que uma pessoa seja aperfeiçoada? Vocês perceberam que aqui nesse texto não há nenhuma margem para universalismo, aquela crença que no final da história todos serão salvos? Vocês percebem que nesse texto aqui não há margem para aniquilacionismo, a crença de que os ímpios serão simplesmente destruídos? O texto fala sobre vida eterna e sobre morte eterna. E nós precisamos considerar então a gravidade disso. Não apenas a gravidade da ira de Deus, não apenas a gravidade do julgamento, mas a gravidade da penalidade eterna que recairá sobre os homens. Agora eu queria que você observasse algo bem interessante. Esse julgamento por obras e essa penalidade eterna, eles apontam para algo que vai além das meras obras. Olha o que diz o versículo 9. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro o judeu, depois o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro do judeu, depois do grego, porque em Deus não há parcialidade. Parece que quando nós lemos esses versículos, as obras estão sendo julgadas em si mesmas. E aqui mais uma vez nós vemos a repetição da frase primeiro do judeu e depois do grego. Se Deus não é parcial, por que do judeu primeiro? Se Deus está tratando todos da mesma forma, por que do judeu primeiro? O que o texto está falando não é que os judeus serão privilegiados, nós vamos ver isso claramente na sessão seguinte. O fato é que os judeus eles têm um papel especial na história da redenção. A lei foi revelada primeiramente a eles. A vontade de Deus, a revelação especial foi dada primeiramente a eles. E por causa disso, eles têm maior responsabilidade. Esse é um princípio bíblico que nós vemos repetidas vezes. Que a quem muito é dado, muito é cobrado também. E por causa disso, os judeus serão julgados primeiro e com maior rigor
conhecimento da lei que eles têm. Mas veja que há algo que vai além disso. Versículo 7, nós havíamos lido que Deus dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Ou seja, as obras dessas pessoas foram aprovadas por Deus, não apenas em si mesmas, mas porque eles têm um propósito diferente na vida. Eles buscam a glória de Deus. Eles buscam a honra da parte de Deus. E eles buscam a imortalidade da parte de Deus. Da mesma forma, aquelas pessoas cujas obras foram reprovadas por Deus. O texto bíblico vai nos ensinar que eles buscam a sua própria vontade, buscam a satisfação dos seus próprios desejos pecaminosos. O que nós poderíamos aprender com esse texto? Mais uma vez, eu creio que a mensagem é que nós precisamos redescobrir, irmãos, a doutrina bíblica do juízo de Deus, para que nós possamos constantemente nos examinar à luz da palavra de Deus, não comparando uns com os outros, mas que nós precisamos nos examinar à luz da palavra de Deus, para que nós possamos perceber o que é que as nossas obras revelam acerca do nosso coração e acerca da nossa condição espiritual. E, consequentemente, o que é que as nossas obras no presente revelam acerca do nosso destino final. A doutrina do juízo final, a doutrina da ira e da própria justiça de Deus, deve nos levar sempre ao autoexame. Precisamos examinar a nós mesmos constantemente. E aqui eu deixo para você o encorajamento de que jamais confie em sua performance religiosa. A questão não é há quantos anos você é evangélico. A questão não é há quantos anos você entregou sua vida a Cristo. A questão não é o quanto você se dedica na sua igreja local. O quanto você sabe da Bíblia, o quanto você conhece da teologia cristã. Não é isso. O autoexame deve se basear o quanto da minha vida diária, o quanto das minhas escolhas, o quanto das minhas atitudes, o quanto do meu procedimento cotidiano aponta para a obra de Deus em minha vida. Quais evidências eu posso esboçar diariamente de que eu verdadeiramente sou um novo homem, que eu sou uma nova criatura? Quais evidências eu posso constatar ao longo dos anos de que eu estou crescendo em Cristo, de que eu estou sendo objeto da obra santificadora do Espírito Santo? Quais evidências práticas eu tenho? Não sentimentos, mas quais evidências práticas na vida? Quais provas incontestáveis que as pessoas podem também perceber de que eu estou verdadeiramente crescendo na fé? Que eu não estou apenas envelhecendo dentro de uma igreja evangélica, mas que eu estou crescendo na fé, de que eu estou crescendo em santificação. Portanto, não se apoie em sua performance religiosa, observe o seu procedimento cotidiano. E também aqui vai outro desafio: não se apoie, não se confie em sua performance social. Muitas pessoas dizem: eu sou um homem honesto, sou um bom pai, sou um bom filho, sou um bom esposo, procuro fazer o bem. Não se apoie em sua performance social. Examine quais são os verdadeiros propósitos da sua vida. Tudo que você é, tudo que você tem feito, por qual propósito tem sido realizado? Será que você busca a glória de Deus? Será que você busca exaltar a Cristo com a sua vida? Será que você busca proclamar o Evangelho a partir das suas atitudes simples? Ou você está se esforçando para ter uma moral elevada a fim de glorificar a si mesmo? A fim de construir uma boa reputação à vista dos homens para a sua própria glória? Portanto, meus irmãos, que nós nos examinemos, que nós perguntemos ao nosso coração: será que você realmente crê em Deus? Será que você reconhece que você é um pecador e que, portanto, você está condenado diante de Deus e que a sua situação é grave? Será que você alguma vez na vida já creu em Cristo e já passou a depositar a sua fé em Jesus? Será que você entendeu que Jesus morreu sobre a cruz para tomar sobre si a penalidade do pecado, de forma que você não precise ser condenado por ele?
Será que você rendeu sua vida a Cristo, não apenas como um Salvador, mas como Senhor? Será que Ele é de fato Senhor? Será que Ele de fato governa a sua vida? Será que você diariamente toma a decisão consciente de dar as costas ao pecado e a de voltar-se para Deus, de abandonar os ídolos para servir ao Deus vivo? Que diferença faz essa decisão em cada aspecto prático da sua vida? Em cada âmbito da sua vida diária, o quanto da glória de Deus pode ser visto? Será que existem evidências de fato que você está vivendo para a glória de Deus? É nisso que eu e você precisamos pensar sempre. Que não permitamos que o nosso coração seja tomado por presunção. Que não permitamos que o nosso coração enganoso, porque se tem uma coisa que o coração do homem é enganoso. Não permita que o seu coração enganoso seja tomado por falsa confiança. Mas examine seu coração à luz da palavra de Deus. Não à luz do senso comum. Não à luz daquilo que as pessoas acham como deveria ser o juízo de Deus. Mas à luz do que a palavra de Deus realmente ensina sobre isso. À luz do que a Bíblia diz sobre isso. E não do que você gostaria que ela dissesse. Examine seu coração na presença de Deus. E assim você estará fazendo um bom uso da misericórdia de Deus, um bom uso da graça de Deus, um bom uso da bondade de Deus no tempo que lhe resta. Irmãos, isso é algo que nós poderíamos fazer e que nós deveríamos fazer diariamente. Muitas pessoas só examinam a sua vida quando estão no leito da morte. Isso era algo que nós deveríamos fazer em todo o tempo. Não espere estar no leito da enfermidade para fazer uma revisão de vida. Em espírito de oração, na presença de Deus, esteja sempre submetendo sua vida ao escrutínio da vontade revelada de Deus para nós. Irmãos, o que nós podemos aprender ainda mais acerca do juízo de Deus aqui nesse texto de Romanos? Volte os seus olhos outra vez comigo para esse texto. Vamos à última divisão da mensagem. E eu quero que você perceba comigo outra vez que Deus e o seu julgamento é imparcial. O julgamento divino é imparcial. No versículo 11 nós já havíamos lido que em Deus não há parcialidade. Agora a partir do versículo 12 essa ideia vai ser defendida. Paulo diz assim: todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordenam, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que não há nenhum risco que diante do justo juízo de Deus, as pessoas sejam tratadas com favoritismos. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Diante do trono de Deus, nenhum ser humano será tratado com favoritismo. Talvez os judeus pensassem que eles estavam em posição de vantagem por conhecerem a lei de Deus. E Paulo diz: não estão. Os que conhecem a lei serão julgados pela lei. Mas os que não conhecem a lei serão julgados pela luz da consciência que também foi dado por Deus. Os que não conhecem a palavra de Deus, os que não estão com uma Bíblia na mão, serão julgados à luz da sua própria consciência, que foi dada por Deus. Não é uma conquista humana. A consciência é uma dádiva de Deus. A consciência é uma forma de revelação geral. De forma que aqueles que têm uma Bíblia na mão serão julgados com muito maior rigor por elas, e aqueles que não têm uma Bíblia na mão também serão julgados pela sua consciência.
A pergunta que Deus irá fazer para estes é: será que vocês viveram à luz da consciência que tinha? Será que vocês viveram de acordo com aqueles padrões morais que vocês conheciam e que vocês inclusive utilizavam para julgar pessoas à sua volta, como nós lemos no início do capítulo? De forma que nós vemos que o juízo de Deus ele é inescapável. Se você conhece a palavra de Deus ou se você não conhece a palavra de Deus, não importa. Há razões suficientes pela qual eu e você devemos ser condenados à luz dos nossos próprios pecados. Quer conheçamos muito, quer conheçamos pouco, o que cada um conhece é a medida suficiente para que o justo juízo de Deus se estabeleça sobre ele, que seja inescapável, que seja justo, que seja imparcial. Além disso, eu queria que você observasse comigo um detalhe muito importante. Versículo 16, Paulo diz: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Observe aqui a abrangência e a profundidade do juízo divino. Não apenas pecados públicos serão julgados. Não apenas aquilo que saiu na manchete, não apenas aquilo que virou fofoca, não apenas aquilo que é amplamente conhecido, mas o texto diz que nós seremos julgados porque os nossos segredos virão à tona. Aqueles pensamentos de foro íntimo, aqueles desejos que só você conhece, aqueles pensamentos que ninguém à sua volta pode saber. Essas coisas serão levadas em consideração e virão à tona. E por que que o texto nos diz isto? É para nos amedrontar? Não. É para que nós entendamos a gravidade da situação do homem. É para que nós entendamos quão desesperadora é a situação do homem, especialmente do homem sem Cristo. É que tudo aquilo que as pessoas à sua volta não tomaram conhecimento, Deus o sabe muito bem, e isso virá à tona por ocasião do julgamento divino. Além disso, queria que você observasse, versículo 16 outra vez, diz assim: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo. Não é interessante como em toda a ação de Deus, Jesus Cristo aparece como o agente. Jesus Cristo é o agente da criação, é o agente da providência, é o agente da redenção. E nesse texto aqui ele é claramente revelado como o agente, o mediador de Deus no juízo final. E essa é uma face de Jesus que nós não costumamos conhecer. O mundo inteiro adora aquela face de Jesus manso, humilde, misericordioso, bondoso. Aquele Jesus que diz aos nossos acusadores que o que não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Mas um dia o mundo haverá de conhecer o Jesus como um justo juiz, assentado sobre o trono de Deus, para julgar o mundo com justiça. E se ao longo de Romanos capítulo 1 e capítulo 2, nós lemos repetidamente sobre a ira de Deus. Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, o texto fala sobre a ira do Cordeiro, é a ira de Cristo. Então que nós não nos enganemos, que nós não nos iludamos com aquelas pinturas, com aquelas imagens de um Jesus que é apenas bondade, que é apenas paciência, porque Ele é bondoso, Ele é paciente, Ele é misericordioso, mas Ele será levantado por Deus como o justo juiz de toda a terra. E, irmãos, que dia terrível será quando os homens se depararem com este juiz. Quando todos aqueles que o rejeitaram, quando todos aqueles que blasfemaram contra eles, quando todos aqueles que zombaram da pessoa bendita de Cristo, se depararem com ele sentado sobre o trono para julgá-los com justiça. Que dia terrível será. E para que essa seção do texto bíblico não termine assim com esse peso terrível que nós temos visto desde o seu primeiro versículo do capítulo 2, a última palavra no versículo 16 traz para nós uma nota de esperança.
Paulo diz: tudo isso se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Observe a palavra evangelho. A situação do homem sim é desesperadora, mas há boa notícia. A situação do homem é indesculpável, é inevitável o seu juízo, mas há boa notícia ao evangelho. Ao evangelho que pode mostrar o caminho que Deus preparou para que escapemos desse juízo. Não é o caminho que nós construímos, não é o caminho que nós conquistamos, não é o caminho que nós merecemos, mas é o caminho que Deus graciosamente preparou. É a oferta da graça e esse caminho é Jesus. O texto de Romanos conclui, versículo 16, apontando para o evangelho. E entenda isso, meus irmãos, o evangelho só é boa notícia, porque antes da boa notícia há uma má notícia. E aqui está outro motivo pelo qual nós precisamos urgentemente redescobrir a doutrina da ira de Deus e a doutrina do juízo final. É porque sem elas o evangelho não é boa notícia de verdade. Sem ela o evangelho vira uma mensagem superficial de autoajuda, uma mensagem de moralismo, uma mensagem de ética, uma mensagem de positivismo. O evangelho só é boa notícia de salvação porque todos nós somos passíveis da condenação de Deus. O evangelho só é boa notícia para nós porque sem ele todos nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus que nos enviou Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o evangelho, Ele é a boa notícia de Deus para nós. Portanto, meus irmãos, nós precisamos recuperar essa doutrina, nós precisamos entender essa doutrina e nós precisamos acolher essa doutrina no coração com fé, para que por isso também nós louvemos a Deus pela sua santidade e pela sua justiça. Há um clamor universal no coração do homem por justiça. Nós vivemos num mundo tão injusto, que no coração de todo homem há um clamor por justiça. E a história da humanidade acabaria muito mal se não houvesse justiça de verdade. E nós sabemos que em Deus há justiça verdadeira. E nós podemos louvar a Deus por isso, nós podemos ver a glória de Deus revelada nisso também. Nós precisamos recuperar essa doutrina para que nós contemplemos a glória de Cristo, que foi revelada não apenas quando Ele subiu numa cruz para morrer em nosso lugar, mas que será revelada também quando Ele se assentar sobre o trono para julgar todos os homens. Nós precisamos entender a doutrina do justo juízo de Deus, para que sejamos levados a diariamente ansiar pelas boas novas do Evangelho. Para que cada dia mais nos encantemos com a beleza do Evangelho. Para que cada dia mais permitamos que o nosso coração seja cheio e esteja contente com as preciosas promessas do Evangelho. Portanto, meus irmãos, que nós entendamos isto. Sim, nós somos pecadores, como pecadores estamos debaixo da ira de Deus, como pecadores merecemos a condenação eterna e não há nada que nós possamos fazer para que escapemos do justo juízo de Deus. Mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E Ele o fez a partir de Cristo. Cristo é o caminho para que nós escapemos dessa condenação. Portanto, que nós entendamos isto. Que nós descansemos em Cristo como nosso Salvador. E que nós o louvemos diariamente por sua graça. E que assim Ele nos abençoe. Amém. Eu peço que você baixe os seus olhos. Que você ore ao Senhor, respondendo aquilo que você ouviu da sua parte através da pregação.